Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesta noite nós estaremos adorando a Deus e também estudando a palavra do Senhor neste culto de ensino da palavra. Nós queremos louvar a Deus por sua vida e também convidá-lo para que nesta noite nós possamos estudar juntos a palavra do Senhor. Antes, porém, nós estaremos ouvindo a nossa amada irmã Suzana Gomes, a qual estará louvando ao Senhor com o hino de número 664 da nossa harpa cristã. Amém? Glória a Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus pela vida da irmã Suzana, que Deus a abençoe, que nós possamos meditar nas letras deste hino, amém? Porque é para enlevo da nossa vida espiritual. Nós queremos convidá-los então para abrirmos as nossas Bíblias em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Nós estaremos lendo nesta passagem, capítulo de número 10, alguns versículos, e também estaremos lendo aqui em Lucas, capítulo de número 17, glória a Deus, os versículos de número 20 a seguir, amém? Para a nossa meditação. Então leamos a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 1 a seguir. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Glória a Deus. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que a possais suportar. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo à igreja de Corinto e dando instruções à igreja da maneira como convinha servir a Deus, com vigilância, com temor, com tremor diante do Senhor, porque a vida cristã, o servir a Deus em Cristo Jesus, é uma vida totalmente diferente da vida que nós vivíamos antigamente, fazendo a nossa própria vontade, sendo guiado pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência, e também seguindo as tradições do mundo, né, que muitas vezes vai de encontro com a vontade de Deus, não agrada a Deus. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui a igreja de Coríntios, e serve para nós essa palavra também, nos diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Quer dizer, quando eles saíram do Egito, daquela escravidão do Egito, Deus os protegeu, colocando uma nuvem sobre eles, ali no deserto, os protegendo, e fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho em terra seca, para poder ser livres de Faraó e também seguir adiante para tomar posse da terra de Canaã, né, que o Senhor havia prometido. Então, eles estavam ali, e diz aqui a palavra que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, porque Deus chamou Moisés, preparou ele e enviou ele para libertar o povo daquela escravidão do Egito, para o adorar, o servir e adorar ali na terra prometida. E Deus lhes deu leis, lhes deu orientação, lhes deu de tudo, e também viviam ali debaixo da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, Deus lhes dando de tudo, e guardando e protegendo, e dando água para beber no meio do deserto, como aqui a palavra de Deus nos diz. E diz assim: todos comeram de um mesmo manjar espiritual, quando o Senhor lhes deu também o maná dos céus, né? Caiu dos céus para os alimentar, e além da própria palavra do Senhor, né? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquela pedra vertia água, e eles bebiam, saciavam a sua sede, porque estavam ali no meio do deserto e Deus cuidava do seu povo. Então era para o povo de Israel temer ao Senhor e honrar a Deus, e não pensar em voltar atrás, né? E praticar as mesmas coisas que se praticavam antes lá no Egito.
Mas aqui a palavra diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para afogar. Foi no episódio do bezerro de ouro, quando Moisés foi ao monte, subiu ao monte, para ali receber de Deus as leis, as tábuas das leis, os 10 mandamentos. E quando Moisés começou a demorar no pensamento do povo, o pessoal começaram a dizer que Moisés estava demorando, não sabia o que poderia ter acontecido com ele, se caso ele poderia ter até morrido. Então eles incitaram a Arão a fazer um Deus para que eles adorassem. E aí Arão pediu os pendentes de ouro, né? As joias de ouro, e aí juntou e bateu e formou um bezerro de ouro. E aí eles disseram: eis aí o teu Deus que te tirou do Egito. Nessa hora o Senhor se enfureceu contra os filhos de Israel e falou para Moisés: vai, desce, que olha que o teu povo já pecou contra mim. E aí Moisés desceu e viu aquela grande situação em que o povo estava, começaram a comer, a beber, e também a palavra diz que começaram a folgar, ou se misturar, se prostituir também diante daqueles ídolos. Nós sabemos que muitos povos pagãos, eles tinham os seus cultos pagãos e havia rituais ali, onde muitas vezes havia até prostituição na adoração daqueles ídolos. Mas o certo é que Deus, ele rejeita esse tipo de coisa, a idolatria, porque nós sabemos que há um só Deus, um Deus verdadeiro, um Deus justo, Criador dos céus e da terra, e que criou os homens para glorificar o seu nome, para o adorar em espírito e em verdade. E os homens ali, o povo de Israel, que estavam ali, começaram a praticar essas coisas. E diz aqui a palavra do Senhor: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Por quê? Porque eles estavam na presença de um Deus vivo, de um Deus santo, um Deus que é separado do pecado, que ama o pecador, mas aborrece o pecado. E eles assim provocaram a ira do Senhor, como diz aqui: não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então essas coisas, a murmuração, a idolatria, prostituição, tentar a Deus, tudo isso é desagradável diante do Senhor. Nós devemos evitar. Por quê? Porque pode trazer maldição, problema grave para a vida da pessoa. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então é um aviso da palavra de Deus para nós evitarmos essas coisas e muitas outras coisas que o mundo está oferecendo. Porque são tempos difíceis, esse tempo em que se vive, onde muitas vezes as pessoas estão confundindo a liberdade que tem para fazer o que quer, muitas vezes em contrário àquilo que Deus quer que a pessoa faça, que é consagrar a vida, que é andar em honestidade, em sinceridade diante do Senhor, temendo a Deus, sabendo que os dias são maus, dias difíceis, e são dias que nós precisamos abandonar maus hábitos,
abandonar o orgulho, abandonar a avareza, abandonar muitas coisas que desagradam ao Senhor e consagrar as nossas vidas, porque nós sabemos que Jesus está às portas. Então é tempo de nós buscarmos a Deus. E aqui diz assim a palavra do Senhor: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Quer dizer, Deus, Ele dá a condição para nós vencermos as tentações. A palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós nos sujeitarmos a Deus, em obediência à sua palavra, a palavra de Deus nos garante que o Senhor nos dá o livramento, nos dá a capacidade para vencer as tentações e nós andarmos à presença do Senhor. E diz assim: antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Glória a Deus. Então Deus dá as condições para nós vencermos. Vamos ver aqui em Lucas capítulo de número 17, versículo de número 20 a seguir, fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e lhe disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está entre vós. A palavra de Deus está sendo anunciada a toda parte no mundo e o Espírito Santo de Deus está usando a igreja do Senhor para anunciar a salvação na pessoa bendita de Jesus, e o Espírito Santo de Deus mesmo é quem convence o homem, através da palavra de Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados, creia na palavra de Deus, creia que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os homens da condenação eterna, creia que Deus enviou o seu Filho ao mundo para julgar a Satanás, para vencê-lo e também para vencer a morte e para nos garantir a vida eterna. Glória a Deus. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Então, é necessário deixarmos o Espírito Santo nos convencer, ao convencer você da vontade de Deus, que é salvar a sua vida, libertar e transformar. Então, aqui Jesus, respondendo aos fariseus, ele diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Dir-vos-ão, ou melhor, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Porque nesse dia que Jesus está se referindo, será no final da grande tribulação, que ele virá com poder e grande glória, e com tanto poder e grande glória, que assim como o relâmpago ilumina desde uma extremidade do céu até a outra extremidade, ele também com a sua glória vai iluminar a terra. E os homens verão e saberão que Ele é o Senhor. Glória a Deus, porque Ele virá para reinar sobre as nações. Ele diz assim, na sua palavra, glória a Deus: mas primeiro convém que Ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Foi justamente o que aconteceu. Jesus veio, anunciou a salvação, deu a sua vida e os homens o reprovaram. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele morreu por nós e ressuscitou
ao terceiro dia, está à destra de Deus intercedendo por nós. Glória a Deus. Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, glória a Deus, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Glória a Deus. Então, meus amados, é tempo de buscarmos a Deus. É tempo de orar, de consagrar, de reunir os nossos familiares, não somente na igreja, mas nos nossos lares, nas nossas casas, cultuar a Deus, buscar ao Senhor, louvar ao Senhor, consagrar nossas vidas e invocar a Deus, porque os tempos estão se findando, os tempos são difíceis e nós precisamos buscar a Deus para ter a nossa vida preparada, porque o Senhor virá, em primeiro lugar, para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus, uma igreja comprada e lavada, remida pelo seu sangue. Glória a Deus, aleluia. E também depois o Senhor virá para o povo de Israel com a sua igreja glorificada, com os seus santos anjos, e há de reinar sobre essa terra. Então, o costume do povo era esse: comia, bebia, comprava, vendia, plantavam, edificavam, preocupados com essa vida terrena somente. Muitos têm andado assim, correndo de um lado para o outro e muitas vezes preocupados só com a sua vida material, com o materialismo, que muitas vezes tira a sensibilidade espiritual do homem, que deveria se aproximar de Deus e ter a sua vida consagrada em plena comunhão com o Senhor. Então nós devemos ter o cuidado com as nossas vidas para não deixar que o materialismo tome de conta dos nossos corações, da nossa vida, e nós assim sejamos enganados nos nossos sentidos e nos apartamos do Senhor. Então diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Jesus fala tanto daqueles que estão na cidade, como também naqueles que estão no campo. Porque o materialismo ele pode atingir tanto uns como outros, tanto os que estão na cidade como os que estão no campo. E a palavra de Deus nos diz assim: lembrai-vos, Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder a sua vida, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Pois dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disse-lhe: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntará as águias. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós precisamos saber discernir os tempos. E é tempo de buscar a Deus, tempo de procurar temer ao Senhor. Jesus estava querendo dizendo aqui melhor, aquele que procurar salvar a sua vida, quer dizer, procurar salvar a sua vida no sentido de, vamos dizer, de buscar os prazeres desse mundo, de ter, vamos dizer assim, uma vida regalada, porque ele disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Ele não quer dizer que nós não tenhamos uma vida normal, em que a gente procure o nosso trabalho, as nossas coisas, nossa casa, ter uma vida confortável, não. Jesus está dizendo para que nós não nos tornemos materialistas e coloquemos essas coisas no nosso coração e nos apartamos de Deus. Nós precisamos muito mais de renúncia e também de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, como a palavra nos diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então Deus, Ele está pronto a se compadecer, a usar de misericórdia para com todos aqueles que se aproximam dele, confessam os seus pecados, se arrependem, abandonam e buscam ao Senhor. Deus está com as suas mãos estendidas. A porta da graça de Deus está aberta para todos que quiserem buscar ao Senhor, invocar o seu nome e saber que Deus é misericordioso, compassivo. Que o Senhor nos dê graça, que nós possamos estar atentos, fazer como também Daniel, quando foi levado cativo ali para a Babilônia, ele propôs no seu coração consagrar a sua vida a Deus, buscar a palavra do Senhor, buscar as coisas que são dos céus, e Deus ali o abençoou, poupou. Deus deu graça a ele diante daqueles que estavam sobre ele, que tinham autoridade sobre ele, e o abençoou grandemente. E nós vimos o quanto ele foi vitorioso na sua vida e recebeu a promessa de que ele dormiria, ou seja, morreria, mas também estaria com a sua sorte nos últimos dias, porque ele se levantaria juntamente com aqueles que hão de ressurgir, glória a Deus, na vinda de Jesus, para buscar o seu povo. Então, ele foi um homem sábio e temente a Deus. Também Moisés, pela fé, a palavra de Deus nos diz que ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó, do que herdar as coisas ali do Egito, de Faraó. Ele preferiu receber a graça de Deus, receber pela fé, ter uma esperança de vida eterna, alcançar uma cidade celestial, uma cidade santa. E assim muitos outros sofreram no passado, crendo nessa promessa maravilhosa de vida eterna, na pessoa bendita de Jesus, no Salvador, que haveria de vir. Então, da mesma sorte, da mesma forma, nós não vimos Jesus, mas nós cremos que Ele veio, deu a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e virá para nos buscar, para nos levar para si mesmo, assim como Ele prometeu. Está escrito lá em João capítulo 14. Então, meus irmãos, vamos permanecer firmes. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso, creia em Jesus para a sua vida eterna, porque a promessa de Deus é fiel, Ele é fiel e verdadeiro, e Ele há de cumprir toda a sua palavra e nos garantir a salvação. Então, eu os convido também nesse momento para nós orarmos juntos, agradecendo a Deus por esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, Senhor, nesta hora, neste momento, nós agradecemos pela nossa salvação na pessoa bendita de Jesus. Nós agradecemos por Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Ó Deus de eterna fidelidade, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, os ouvintes desta noite, Senhor, os ouvintes da Tua palavra, fortalece seus corações da graça, aqueles que porventura estão crendo em Jesus neste momento, Senhor, abençoa, escreve seu nome no livro da vida do Cordeiro, ó Deus, no livro da vida eterna. Senhor, abençoa, firma os seus passos no Evangelho da paz, da graça, da vigor, da força, dá condições, Senhor, de vencer o mundo, de vencer as tentações, de permanecer na Tua presença.
Ó Deus, abençoa o teu povo, dá saúde ao teu povo, à tua igreja, tenha misericórdia de todos. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, a tua bênção. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar também, pastor Francisco, nosso pastor presidente, a igreja, que nos tem concedido esta oportunidade de estudarmos juntos a palavra do Senhor, como também com você, nosso ouvinte. Que Deus assim abençoe ricamente a sua vida e abençoe o seu povo. Nós agradecemos em nome de Jesus esta riquíssima oportunidade. Amém? Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém.